Sabe, atender esse senhor aqui. Muito boa noite a todos e a todas. Prazer estar de volta a essa casa. Muito bom a gente fazer a parte da gente. Eu costumo dizer que não é porque a gente é servente de pedreiro que não tem parte na grande obra, né? Não dá para ter um prédio feito por engenheiro. Já imaginou? Fazer um prédio só com engenheiro? Ia dar certo? Não. Fazer um projeto desde o início só com mestre de obra, só com servente de pedreiro? Na verdade, nós precisamos de diferentes trabalhadores em todo o trabalho. Se Chico Xavier falou que o espiritismo para ele era uma carroça e que ele era o burro da carroça, que havia quem dirigia a carroça, que eram os guias dele, a gente precisa entender que há mesmo uma diversidade muito grande dos trabalhos e que ser dirigente, trabalhar na recepção, fazer palestra, dar o passe, fazer as obras, orientar, tudo isso faz parte de um mesmo pacote e que essa diversidade é fundamental. Então, ninguém é melhor do que ninguém, ao contrário, quem dirige as coisas, quem dirige os trabalhos no Espiritismo, não é um sacerdote. A pessoa chega pela primeira vez em uma casa espírita e fala: quem é o sacerdote aqui? Quem é que ganha dinheiro? Quem é o profissional de espiritismo aqui? Você não tem, e isso vai te dando uma dimensão de um outro tipo de religiosidade, que ela é dirigida pelos espíritos. E isso é muito interessante, quebra uma série de vícios que tem por aí, porque se o meu salário dependesse da contribuição de vocês, eu talvez não fosse falar algumas verdades que a gente de vez em quando precisa falar, para não desagradar o público. Porque no comércio, o cliente tem sempre razão. E se a religião for um comércio, ela não vai poder ser educativa. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Hoje, nós viemos conversar com vocês sobre o materialismo. Vocês já perceberam como nós somos, mesmo os mais religiosos, como nós somos materialistas? Desde que a gente estava na barriga da mãe. Quando a gente estava na barriga da mãe, o pai e a mãe discutiam o quê? Um conversava com o outro: nós precisamos arrumar um padrinho para os nossos filhos. Arrumar um bom padrinho para ele. O que é um bom padrinho? É uma pessoa que goste muito de criança, que ame as crianças, que vai dedicar. É isso? Bom padrinho é aquele que tem dinheiro. Daí a criança cresce, nós crescemos e a gente foi pensando em ter bons amigos. E cada vez que a gente chegava para os nossos pais e falava dos nossos amigos, eles faziam avaliações sobre os nossos amigos para saber se nós tínhamos bons amigos. O que é ter um bom amigo? Um bom amigo é aquele que tem dinheiro. Depois a gente pensava uma profissão. Chegava para o pai. Porque tem uma cena que eu acho que ela mostra muito isso. Já imaginou se um filho chega para o pai, para uma mãe, e fala assim: mãe, pai, já descobri o que eu quero fazer profissionalmente. Eu quero ser professor. E aí a criança vê os pais murchando e falando: professor, filho? Você vai ser professor? Por que muitos pais desanimam quando os filhos falam que querem ser professor? Professor não é, por acaso, uma profissão digna que contribui para o crescimento das pessoas? Alguém tem dúvida disso? Claro que não. Se é uma profissão digna, que ajuda muitas pessoas, por que os pais desanimam quando os seus filhos ouvem seus filhos falarem que querem ser professor? Por causa do dinheiro. E depois, mais tarde, a criança aparece, o jovem aparece falando que quer casar. Quando apresenta os candidatos, nós avaliamos pelo quê? Pelo que tem. E nós gostamos de dizer que nós somos espiritualizados, nós somos religiosos. A gente rege a nossa vida pelos dons e pelos valores espirituais. Será que é assim, gente? Nós mesmos, que tanto
batalhamos no nosso dia a dia para nos espiritualizar. Será que nós estamos espiritualizados? Pois Emmanuel falou que o espiritualismo é muito importante no mundo, que espiritismo é muito importante no mundo, mas que mais que espiritualismo e mais que espiritismo, o que o mundo precisa é de espiritualidade. Nós precisamos rever as nossas vidas, rever o nosso comportamento e os nossos valores a partir de um ponto de vista do eterno. E é para isso que servem as religiões. Só que as religiões, infelizmente, elas têm se ocupado na briga entre si. A gente conversava lá fora com a Claudete, que você se frequentar 1, 2, 3 religiões, você vai ficar com a impressão de que o mais importante para o religioso é saber se ele pode ou não ter imagem em casa. Porque para algumas pessoas, se você tiver uma imagem de santo ou uma figura na sua casa, um quadro, você não é cristão, você não é de Deus, você está cometendo um pecado mortal. Idolatria. É idolatria. Achando que idolatria é ter um quadro na parede, quando a idolatria, na verdade, é uma questão muito mais profunda do que ter ou não ter um quadro na parede. A idolatria é sim uma questão fundamental. Por quê? Porque nós, ao idolatrarmos um jogador de futebol, um cantor de rock, ao idolatrarmos um filho, tem gente que idolatra filho? Nossa Senhora, é o que mais tem. Ninguém hoje em dia quer educar filho. Todo mundo quer pôr um pedestal. Não fala não de jeito nenhum para filho. Isso é idolatria. Mulher que pensa que encontrar o príncipe encantado, encontrar um homem, estar na mão de um homem, trazer a felicidade para a vida dela. Tá bem uma mulher que pensa assim? As mais jovens que me perdoem, mas homem não traz felicidade para mulher nenhuma. E o inverso, é verdade? Rigorosamente verdade. Rigorosamente verdade. Você pegar a sua tarefa de felicidade, de conquista do bem, do aperfeiçoamento moral e espiritual e passar para a mão do outro, é uma grande bobagem. E isso é a bobagem da idolatria. Não tem nada a ver com ter quadro na casa ou não, com ter uma imagem na sua casa ou não. A idolatria é transferir para os outros a responsabilidade que é tua. E isso é realmente um problema espiritual muito sério. É parecido com obsessão. Ou vocês já viram uma pessoa ciumenta? Daquelas pessoas que são tão ciumentas que ficam violentas, não pensam em outra coisa, que infernizam a vida do cônjuge. Conhece gente assim? Alguns de nós talvez conheçam o espelho. Isso é idolatria. Isso é um inferno para a vida das pessoas. E isso precisa ser visto. Mas ao invés de pensar em idolatria na sua essência, a gente vai para o externo. A gente nunca pensa os problemas dentro da gente. E as religiões, infelizmente, têm sido assim. Elas acham que elas divergem se você deve pagar o dízimo ou não. Umas falam que você deve pagar o dízimo e fazer louvor 24 horas por dia. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto o próprio Jesus falou: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Fazer o que Cristo falou é muito mais importante do que louvar. Você louvar e não fazer, não adianta nada. É como um homem que bate na mulher e fala assim: eu estou te batendo por amor. Dá para aceitar isso? Nós fazemos isso. Nós fazemos isso, sabe com quem? Com Jesus. Ao falar: a gente te ama, nós louvamos Jesus. Mas a gente pratica? A gente busca sinceramente fazer o que Jesus colocou? Ou a gente é cristão de correntinha no pescoço, de Bíblia dourada na sala, de imagem, de boca?
Nenhum de nós, é claro, nenhum. Eu sou o primeiro a falar para vocês, eu não consigo fazer o que Jesus prega. Mas eu pelo menos estou a caminho, estou com vontade, estou me esforçando para fazer isso. Você nem se esforçar para fazer isso, você vai cair no que Jesus acusava os fariseus, que era o quê? Colocar no ombro dos outros coisas que eles mesmos nem de longe pensavam em cumprir. Nós precisamos de uma nova religiosidade, de uma nova espiritualidade, que não seja essa de competir. A Record e a Globo, uma passa a missa do Galo, outra passa os sermões das igrejas evangélicas. Nós precisamos superar essa competição entre as religiões, porque o verdadeiro problema do mundo é o egoísmo e o materialismo. Enquanto as religiões ficarem brigando umas com as outras, nós não vamos conseguir melhorar a humanidade, porque a humanidade está presa, nós estamos presos no materialismo. É o materialismo que traz infelicidade para a gente. Vocês lembram daquela música do Paulinho da Viola, na novela, que falava assim, que na hora do dinheiro, irmão desconhece irmão? Vocês já viram? Às vezes os irmãos são unidos. Morre o pai, morre a mãe, tem uma questão de herança para discutir. Para onde vai a união? Para onde vai a união? Não é triste isso, gente? Nós temos que perceber o quanto o materialismo nos tem infelicitado. Isso é urgente. Como é que Jesus colocou isso? Ele falou para a gente não colocar o nosso coração aonde a traça rói. Para a gente não colocar o nosso coração aonde a ferrugem corrói. Para a gente não colocar o nosso coração aonde os ladrões levam. Porque lá onde estiver o nosso coração, o nosso tesouro vai estar o nosso coração. Tem gente que quase não tem tempo para ver filho, para conversar com filho. Aí chega no final de semana, passa o final de semana inteiro lambendo o carro. E lava, e passa cera, e tem o produto para o pneu, e tem não sei o quê. Ele passa mais tempo com o carro do que com o filho e a família. Isso é expressão de valores espirituais. Para que você tem dedicado o teu tempo? Aí está lá no domingo, fica assistindo o Faustão ou qualquer outro programa. Você nunca se pegou na frente da televisão falando assim, que perda de tempo que eu estou aqui assistindo essa porcaria? O uso do nosso tempo expressa os nossos valores. Nós precisamos olhar como nós temos aplicado o nosso tempo. Aplicando bem o nosso tempo para as coisas que têm realmente valor, não pelo que eu falo, não pelo porque nenhum palestrista fala. Jesus deixou claro quais são os valores que devem nortear as nossas vidas. A partir de valores claros, você vai poder tomar decisões claras e boas. Quem sabe alguma coisa de computador, não precisa saber muito. Quem sabe alguma coisa de computador aqui, me responda. De que adianta um computador que não tenha nenhum programa instalado nele? Nenhum programa. Ele não toma nenhuma decisão, ele não serve para nada. Você liga e a tela fica preta. Você dá um comando e ele não faz nada. A programação do nosso computador mental, do nosso computador espiritual, chama-se valores. E aí surge a pergunta fundamental: por que valores você tem norteado a tua vida? E por esses exemplos que a gente citou rapidamente, do padrinho, da namorada, do emprego, esses exemplos mostram que, infelizmente, a matéria, o materialismo, tem norteado muito as nossas vidas. E aí a gente precisa pensar, porque se a gente não pensar, na hora H, a gente toma decisões e vai se surpreender. Você nunca teve um amigo teu falando assim: ai Maurício, eu me desconheci, estava no trânsito, um cara me fechou, quando eu vi, já estava em cima do cara, dando um monte de murro na cara dele.
Tem gente que morre e mata por causa de uma fechada no trânsito. Tem gente que morre e mata por causa de uma dívida insignificante. As penitenciárias estão cheias de gente que se desconhece, gente que toma decisões por impulso e é violenta por impulso. Mas por quê? Veio do nada essa influência? Veio de valores que foram cultivados por ele. Ah, mas ele não podia estar com o espírito? Em primeiro lugar, se ele tivesse com o espírito, estaria morto, né? Ele está com o espírito dele. Em primeiro lugar. Segundo lugar, nenhum espírito entra na tua vida se você não convidar. Se você não convidar, você não vai ter nenhum espírito vindo para a tua vida, porque os espíritos são muito educados. A gente faz festa e de vez em quando tem uns furão, não tem? Eu não conheço essas pessoas. No mundo espiritual não tem furão. Ele só vem para quem convidar. E como é que a gente convida espírito, e principalmente espírito ruim? Nós somos aparelhos de rádio. Um aparelho de rádio, se estivesse aqui e ele estivesse sintonizado no chiado e eu falasse para ele assim, toca música, o que ia acontecer? Nada, ia continuar no chiado. Se ele estivesse sintonizado em rádio de funk e eu pedisse que ele tocasse música clássica, o que ia adiantar? Nada. Porque o rádio ele toca música de acordo com a sintonia. Isso é precioso, gente. Se você alimenta, você quer saber que espíritos você tem convidado para entrar na tua casa, para entrar na tua família, para entrar na tua vida, não basta cantar para Jesus, entra na minha casa, não é assim. Não é assim. A gente convida os espíritos de acordo com a frequência dos nossos pensamentos. Aí eu pergunto para vocês, o que você tem pensado ultimamente? Ah, Maurício, realmente eu estou com uma diferença lá no meu trabalho. Abriu uma vaga de chefia. Todo mundo amigo no trabalho. Aí abre uma vaga de chefia. Vocês já passaram por isso? Deus do céu. Gente que é super colega, super amigo, todo mundo bacana no trabalho. Abriu uma vaga de chefia, começa um a cortar o outro. Assim como o irmão também brigando com outro irmão por causa da grana. Nós precisamos perceber isso, gente. Nós estamos sendo comandados pela lógica do dinheiro. Isso quer dizer que nós vamos ser roídos, corroídos e roubados. Como é que você ficou na última vez que você foi roubado? Meu filho teve uma bicicleta nova por uma semana. Ganhou no Natal. Uma semana depois, encostaram, sei lá, 2 ou 3 perto dele e roubaram a bicicleta. Eu sei que isso acontece só lá por São Vicente. Aqui em Cubatão não tem esse tipo de problema. Mas vocês imaginam como é que pode ser isso? Esse menino chegou em casa maldizendo São Vicente, falando que aquilo era terra de ignorante, que aquela terra não dava para nada, que só tinha ladrão. Isso quer dizer que o meu filho, palestrista de centro espírita, está bem espiritualizado, é ou não é? A gente se desequilibra por causa de um ladrão que leva uma porcaria. A gente se desequilibra por causa de situações as menores possíveis. Tem um ditado que fala que na casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Você já passou por crise braba na tua família? Teu casamento ficou igual? Vocês conversavam tranquilamente, todo mundo sereno, sem briga nenhuma? A matéria está mandando nas nossas vidas. E o Espiritismo, assim como todas as outras religiões, teria e tem a tarefa de chamar a vida para um outro ponto de vista. A mesma diferença que tem entre nós e os craqueiros. Tem Cracolândia em Cubatão?
Você já imaginou chegar numa Cracolândia e falar para as pessoas que estão se matando no crack e falar assim: gente, a droga faz mal para a saúde? O que você acha se falar isso para a pessoa que está se matando no crack? Vai adiantar? Vai limpar a Cracolândia, não é verdade? Todo mundo sai automaticamente dali, é ou não é? Claro que não. As pessoas estão cultivando uma infelicidade na vida deles porque eles estão pensando a longo prazo. Se você falar para eles: olha, fumar crack hoje vai matar teus neurônios, vai te matar mais cedo, vai adiantar alguma coisa? Eles estão pensando só no imediato, porque você começa com uma droga e a droga te joga para cima, te deixa mais esperto, te deixa mais ligado na primeira vez. Na segunda, na terceira, você já fica deprimido e vai usar a droga para ficar mais ou menos normal. É mais ou menos como o bêbado, que depois que bebe muito, no dia seguinte tem ressaca. Aí, para curar a ressaca, o que ele faz? Bebe de novo. Mas a segunda carga do álcool só vai fazer com que ele se aproxime um pouco da normalidade, já não vai deixar ele tão esperto e tão alegre. E assim, o álcool é mais lento que o crack, mas o crack vai fazer isso com as pessoas. Pois nós temos um grande vício nas nossas vidas, que chama-se o materialismo. Não é à toa que você vai para o supermercado e tem alguém com um microfone como esse aqui, fazendo promoção, falando o tempo todo na tua orelha: olha, sei lá, DVD, qualquer produto ele oferece, está em super promoção. Nossa senhora, o preço baixou 40%. Ele não fala que antes ele aumentou 50%, para depois baixar 40%. Mas dá 40% de desconto. Ele prova lá pelos panfletos todos. E todo mundo não, mas muita gente vai lá e compra. Às vezes, quando tem um chato dentro de casa, o que acontece? A pessoa chega com o produto e fala: comprei isso aqui por desconto de 40%. Aí o outro pergunta assim: você precisava? Aí a pessoa percebe que ela está sendo manipulada. Nós estamos sendo manipulados. Quem tem mandado na tua vida? Você já pensou a respeito disso? Nós temos um monte de gente mandando na nossa vida. No momento da política, tem gente querendo mandar no teu voto? No momento que você quer comprar um carro, tem gente querendo comprar a tua decisão? Um monte. O tempo todo tem gente querendo mandar na tua vida. No momento da religião, não é muito parecido com o mercado? Não parece que elas estão disputando como a Coca-Cola e a Pepsi, como a Fiat e a General Motors? Nós precisamos perceber a mudança que faz na vida da gente o pensar a longo prazo. Se o craqueiro pudesse, por um momento, antes de consumir a droga, pensar a longo prazo, a decisão dele seria outra, gente. Se ele pensasse que aquilo estaria tirando a vida dele, que aquele prazer imediato tira a perspectiva de futuro, ele tomaria outra decisão. E o Espiritismo, assim como todas as outras religiões, fala de vida eterna. Não há uma única religião que fale que você explode feito uma bolha depois que morre. Morre e faz puff, morreu. Acabou. Qual é a religião que fala isso? Nenhuma. Todas as religiões falam de uma vida depois da morte. Todos falam que nós somos eternos. E se você pensa na eternidade, as suas decisões vão ser outras. Com a reencarnação, então, as suas decisões podem ser drasticamente outras. Vocês, por exemplo, uma das fontes de infelicidade na nossa vida são as relações humanas. Vocês aqui tem alguém aqui que tem pessoas no trabalho, na família, na vizinhança, que decididamente não vai com a tua cara? Tem gente?
Quem não pensa nas vidas sucessivas vai simplesmente entrar num embate. Quem vai ganhar? E entra naquele embate, eu contra você, para ver quem vai ganhar. Vira uma guerra de egos. Quando você pensa nas vidas sucessivas, e isso qualquer romance espírita vai te dar essa informação, você vai ver que não existe simpatia ou antipatia gratuita. Que ela sempre vem, se não vem dessa vida, vem de outras. Se uma antipatia vem de outras vidas, é porque essas pessoas andaram se beijando e se acarinhando nas outras encarnações, já não é? Claro que não. São dois espíritos que vêm vivendo vidas sucessivas, um prejudicando o outro, um se vingando no outro. Só varia um momento. Você vai falar assim, eu sou bonzinho, depende de que época você volta. Se você voltar uma vida atrás, pode ser que você me tenha prejudicado mais. Mas há 2 vidas eu te prejudiquei. E fica um vingando no outro. Se você tiver essa percepção, quando você encontrar alguém que não vai com a tua cara, o teu anseio deixa de ser, eu quero dar a última palavra, eu quero vencer, eu quero... Passa a ser outro, passa a ser assim, eu quero ser livre, eu não quero uma algema que me una a essa pessoa. Se eu entrar num projeto de vingança sobre ela, sabe o que vai acontecer na outra vida? Essa pessoa vai me ver e vai ter vontade de se vingar também. Por quanto tempo você quer ser preso nessa pessoa que não gosta de você e que você não gosta dela? Quer ficar algemado nela? Se vingue. Quer ficar algemado nela? Tente a vitória a qualquer custo. Quer ficar algemado nela? Você tem certeza disso? A melhor maneira é o perdão, a melhor maneira é a reconciliação. Não é o perdão dos santos, não é o perdão dos maravilhosos, é o perdão de quem percebe e quer se libertar, quer se liberar espiritualmente. O perdão, antes de tudo, ajuda quem dá. Nós podemos pensar isso, e a perspectiva das vidas sucessivas ela é clara. Chega de algema. Chega de ficar me prendendo a gente que não presta. Você quer? Já imaginou? A pessoa que não perdoa ninguém vai estabelecer algema com um monte de gente ruim. Ele vai ficar andando com um monte de gente ruim e brigando e levando soco. Por quanto tempo? Por quanto tempo vão ficar brigando uns com os outros? Essa visão de longo prazo o Espiritismo nos dá. E com a doença? O que o Espiritismo nos propõe com a doença? Que também tão libertador é. A gente quer, quando tem doença, a gente quer se curar rápido. A gente vem para a casa espírita, a gente faz as nossas orações, para quê? Manda essa doença embora. O Espiritismo nos dá outra visão das doenças. Toda doença física é manifestação de uma doença espiritual. Por quê? Porque o corpo espiritual, ele é plástico. Isso quer dizer o quê? Não é feito de matéria plástica. Quer dizer que ele se amolda de acordo com o teu padrão de pensamento. Vamos ser mais claros. Se eu, numa vida, fui uma mulher e abortei 10, 15 crianças, você acha que você passa por uma experiência dessa e não fica nada em você? Se você vem do catolicismo, você acha que na outra vida você pode nascer infértil? Pode nascer uma mulher infértil? Por quê? Porque Deus está punindo. Porque a visão de um Deus punidor. Será que é isso? No Espiritismo não. No Espiritismo vem uma outra visão. A pessoa não conseguiu valorizar a maternidade. Aí ela pode vir sem a possibilidade de gerar um filho, para que ela veja a importância da maternidade. Pode ser chamada à adoção, pode ser chamada ao trabalho voluntário com crianças, e com isso ela vai desenvolver a maternidade, desenvolver a visão. Tem rico que explora a pobre?
Bem, o rico que explora pobre, ele recebeu a riqueza para explorar pobre? Deus trouxe ele na terra para ser explorador de pobre? Alguém acredita nisso? Claro que não. Só que se ele não aprender a usar o dom de Deus positivamente, na outra encarnação pode ser que ele nasça pobre. E o santista, pode ser que ele nasça corintiano? Aí não. Aí é demais, né? Aí é o inferno, melhor o inferno. Melhor azeite quente, né? Nós somos cheios de diferença, gente. Um homem que passar uma vida toda oprimindo mulheres, na outra vida, Deus colocar perto dele os maiores amores, as maiores afinidades dele como filha, como mulher, tudo na família dele, ele continuar oprimindo a mulher porque ele acha que mulher é um ser inferior, na outra encarnação, ele pode ver mulher. Nascer mulher é punição? Nascer mulher é Deus que está dando uma lição na pessoa? Claro que não. É só porque... Vocês acham que sim? É que o caminho, qual é o destino, qual é o sentido da vida? Para que nós estamos na Terra? Jesus explicou. Por que foi? Por que é que nós estamos aqui? Para que nós estamos? Qual o sentido da vida? Hein? Aprender, mas aprender o quê? Amar aos outros como assim mesmo. Perguntaram para Jesus qual o maior mandamento e ele disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resumido numa palavra só, é amor. É para isso que a gente veio. Só que isso que a gente chama de amor, esse amor que tem ciúme, esse amor que tem apego, esse amor que é domínio, eu chamo do amor da Paula Toller. É aquele que fala assim: longe do meu domínio você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Esse é o amor que muita gente segue. Tem mulher que reclama uma com a outra: ih, meu marido não me ama. Tem ciúme? Tem. Que horror. Esse tipo de amor, ele está um pouquinho distante do amor de Jesus Cristo. Você não concorda? Um pouquinho? Muito. Qual é o caminho que Papai do Céu, que Jesus Cristo, como grande educador de almas, nos oferece para a gente sair do nosso amorzinho para o amorzão, para o amor generoso que ele exemplificou? Como chegar da nossa prática de amor mesquinha para o amor que ama toda a humanidade e que ama a ponto de dar a própria vida pelo outro? Qual é o caminho para chegar até lá? Disse ele mesmo, Jesus Cristo, falou assim: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Isso a psicologia moderna chama de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sem isso, você pode dizer que ama, mas não ama. É como chegar para ela e falar assim: nossa, encontrei um presente que é a tua cara, e dou um skate para ela. O presente era realmente a cara dela? Ou estava em promoção 3 skates por R$60? Aí comprei 3 para já matar 3 aniversários. Oi? Ou era a sua cara? Pois é. A gente não faz o esforço de se colocar no lugar do outro. Pais que colam, mesmo dos santos, pais que colam na porta da maternidade o escudo do seu time para o seu filho, pais que querem que os filhos sigam a sua religião, pais que querem que os filhos aceitem a sua e sigam a sua opção sexual, Profissão. nós estamos impondo a nossa personalidade sobre os nossos filhos. Vai dizer que não? Isso é ego, gente. Isso é amorzinho, é amor de cerquinha, é amor até a página 2. Jesus tem amor até a página 500. Nós podemos ampliar o nosso amor. E como é que você vai ampliar o seu amor?
Você pode ampliar o seu amor exercitando. Qual é o exercício que a gente tem de amor na vida da gente? Oração, por exemplo. Não é? Você vai ter a oração. Então vamos imaginar aqui. Segunda-feira vai ter uma entrevista de emprego do seu filho no trabalho. Oh, beleza. Aí você ora com: Deus, por favor, ajuda todos aqueles jovens a darem o melhor de si, a aproveitar essa experiência da entrevista do emprego, a perceber as suas lacunas na formação profissional e sair dali com vontade de crescer, vontade de ampliar fazer cursos profissionalizantes, melhorar como candidatos. Não é assim que a gente reza? Claro que não. Deus, dá o emprego para o meu filho. Na fila da Mega Sena, como é que a gente reza? Alguém joga, né? O filho, antes de fazer concurso público, como é que a gente reza? Sabe como é que a gente reza de verdade, apesar de ser contrário ao que Jesus nos ensinou? A nossa reza de verdade é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Afasta a sirigaita que está querendo namorar com meu filho. Depois a gente reza o Pai Nosso e fala lá: seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, como quem canta o hino nacional. Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. O que quer dizer isso? Nós estamos repetindo isso desde criança. O que quer dizer isso? Ninguém sabe. Se nós fizermos oração de um jeito que ninguém sabe, ela vai modificar o que na tua vida? Pai Nosso que está no céu, vai ter jogo hoje, porque o último capítulo da novela, seja feita a vossa vontade. Gente, primeiro a gente faz uma longa lista de pedidos, depois faz o Pai Nosso para reforçar. É ou não é? Não é assim que a gente reza? Gente, nós precisamos alterar os nossos exercícios de amor. Alterar os nossos exercícios de amor é trazer o Evangelho para a nossa vida. Nós precisamos ter vontade de fazer a vontade do Pai. Precisamos ter vontade de crescer no sentido de fazer o que Jesus nos ensinou, de buscar o ponto de vista do outro. Se você é rico, pensa no ponto de vista do pobre. Se você é pobre, pensa no ponto de vista do rico. Você acha que todo rico é feliz? Não. Michael Jackson, famoso, rico e profundamente infeliz. Quantos ricos são profundamente infelizes? Sabe preocupação com segurança? Você já andou com guarda-costas uma vez? Carro blindado? Por que você não faz nada disso? Quem tem medo de sequestro agora que sai daqui? Mas vai sequestrar por quê? Vai sequestrar porque vai pedir o quê? Saco de feijão? Nós precisamos pensar, nós somos convidados. Homens têm alguma coisa a aprender com mulher? Fala aí. Muito. Depende da mulher. Nós temos muita coisa para aprender com a média das mulheres. Mas aprender o quê? Olha, se o mandamento de Jesus Cristo é o amor, quem é que está mais preparado a servir, a se dispor, a se dedicar a um outro? O homem ou a mulher? Mulher, maternal. Evidentemente. Então o homem tem muito a aprender com a mulher. A mulher tem alguma coisa para aprender com o homem? Sempre tem. Mulher tem muita coisa para aprender com o homem. É verdade que muita coisa ela já tem aprendido com o trabalho, fazendo as coisas. Ela já conquistou o AVC, por exemplo. Há muito tempo o derrame era só de homem. Com as preocupações do mundo, a mulher passou a ter derrame também. Olha que coisa bonita. O infarto também. Olha só, são conquistas femininas. O homem tem que aprender com a mulher e a mulher para aprender com o homem. Enquanto eles ficarem na guerra dos sexos, homem é melhor que mulher, mulher é melhor que homem, e a guerra das classes, a luta de classes, o tempo todo nós fazemos a diferença motivo de guerra, de luta. Vive
a Copa do Mundo no Brasil. Não vamos lembrar do jogador. Aí chamou muita atenção quando os japoneses foram assistir o jogo de futebol. O que aconteceu? Eles foram lá, fizeram bastante sujeira, mas antes de sair, recolheram todo o lixo e foram para casa. Virou notícia. Eu aposto que eles falaram assim, mas virou notícia por quê? Por quê? Todo mundo que suja, limpa. Ué. E todo mundo, nossa, notícia de jornal, eles sendo entrevistados, celebridade. Os ingleses foram desclassificados na fase de grupos. Um país que inventou o futebol foi desclassificado na fase de grupos, perdeu quase tudo. Na última partida, a torcida inglesa estava de pé, mão no peito, cantando o hino e sorrindo para os seus jogadores. Nós perdemos bem mais na frente e aqui execramos. Nós temos muita coisa, os países têm muito a aprender com as diferenças, o homem com a mulher, o branco com o negro. Nós somos muito mais, a nossa parte de emoção, ela é muito mais desenvolvida do que os japoneses. Os japoneses não passam de ano, os adolescentes não passam de ano e se matam, gente. Quando que você ouviu uma notícia no Brasil de um garoto que não passou de ano e se matou? Não passou de ano? Para não falar o palavrão, ele fala, dane-se. Nós temos muito a aprender uns com os outros, mas só se nós aceitarmos a diferença como uma oportunidade de crescimento e não como uma oportunidade de opressão, de competição, de humilhação do outro, de dominação. Nós podemos fazer isso. Deus nos mandou aqui para a terra. Por que foi? Porque com a diferença nós podemos olhar uns para os outros e falar, eu quero aprender com o outro. O homem se junta com a mulher para o homem aprender a ser um pouco mulher. Ih, Maurício deve ser. Não! O homem tem muito para aprender com a mulher. A mulher tem muito para aprender com o homem. O negro tem muito para aprender com o branco. Nós temos muito para aprender uns com os outros se nós tivermos atitude de aprender. E a atitude de aprender foi magistralmente colocada por Jesus Cristo. Olhar para o outro, buscar no outro, fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse também. Esse é o caminho para o amor, esse é o exercício para o amor. A cada vez que você rezar pela sua mãe velhinha, reze por todas as velhinhas. A cada vez que você for no hospital rezar na capela, a maioria de nós tem a capacidade de ir no hospital com 500 leitos, vai na capela e reza por um. Fala a verdade, a gente não faz isso? Reza por um. Você tem uma criança com doença, ou você tem uma pessoa com dificuldade, você reza por ele, e não por todos. As pessoas que sofrem à nossa volta são convites à solidariedade. Nós podemos fazer isso, fazer da vida, das dificuldades, convites à fraternidade, à solidariedade. Se nós aceitarmos o convite de Deus, o Espiritismo nos explica que cada um de nós passou por uma programação reencarnatória. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que seja a vontade de Deus. E isso fica muito claro no Espiritismo. Todas as pessoas foram colocadas à tua volta, todas as principais situações, mesmo as doenças que você sofre, elas foram colocadas para você se lembrar da sua dimensão espiritual e aceitar o convite de amor que foi colocado. Nós podemos aceitar esse convite ou brigar com a vida, continuar brigando com a vida. Até semana passada, a gente brigava por causa da seca. Uma semana de chuva, ai que inferno, não para de chover. Nós estamos o tempo todo brigando com a vida, brigando com as outras pessoas. Será que não é tempo da gente ser a favor da vida? É esse o convite de Jesus, é esse o convite
que é feito para a gente, e é esse o convite que a gente tenta repassar para as pessoas nas nossas falas, nos nossos livros. Os livros estão à disposição e os nossos livros, em cada capítulo, eles contam uma história que representa a vida, ele faz uma passagem do Evangelho e depois ele busca a essência espiritual dessa passagem do Evangelho, com auxílio da codificação espírita. Em cada capítulo tem 4 partes: a história, o Evangelho, o estudo do Evangelho e o Espiritismo. Por quê? Chega de nós sabermos capítulos e versículos do Evangelho e vivermos mal. Chega de ser padre e ser pedófilo na sacristia. Chega de hipocrisia. Nós precisamos, com sinceridade, lutarmos, nos estudarmos e nos esforçarmos para sermos melhores. Reconhece um espírita por ser hoje um pouco melhor do que ontem, por lutar para ser amanhã um pouco melhor do que hoje. Sem boa vontade não haverá paz na terra. É para isso que nós precisamos lutar, é nisso que nós vamos nos irmanar, numa só religião, num só sentimento. Muito mais do que falar a prece de Cáritas, um só pastor, um só sentimento será elevado até Jesus nesse momento de regeneração. Desde que nós queiramos, desde que nós nos disponhamos a nos unir pela fraternidade legítima. Enquanto a gente brigar em sentido contrário, nenhuma luz vai se fazer nas nossas vidas. Muito obrigado, gente.